Eu fui estudante pelo Rotary Exchange em 1985 e morei em Chicago, Nos Estados Unidos. nos Estados Unidos, no subúrbio. Chicago é um subúrbio chamado Evanston. E lá eu tive a sorte de poder escolher o que é que eu queria estudar. E eu escolhi minha primeira escolha foi o desenho industrial, que era um pré-requisito para fazer arquitetura. Então, no primeiro período eu fiz desenho industrial, que eu fiquei encantado. Naquela época a gente desenhava as peças de máquinas, então desenhava parafuso, desenhava as roscas, desenhava as bobinas, né? Aquilo me encantou, fazendo os cortes, as plantas, as vistas. E daí, no segundo semestre, eu já fiz arquitetura, que aí, pronto, abriu a minha cabeça. Eu tinha 15 anos e eu decidi ali naquele momento que eu ia ser arquiteto. Então ali começou tudo, Ali né? começou tudo. Ali começou tudo. Ali foi o pontapé inicial, né, de uma vida profissional feliz. Perfeito. Agora, assim, o que que você entende que deve ser, inclusive respondendo isso para os jovens, qual deve ser a característica de quem pensa em fazer arquitetura? Você falou aí que um dos passos no passado era ter essa coisa do traço, do desenho, do conhecimento das artes. O jovem que pensa em arquitetura hoje, ainda na adolescência, deve estar focado? A arquitetura é uma coisa multidisciplinar. A gente tem que ser um pouco de psicólogo, a gente tem que ser muito artista e a gente Você tem fala que de ser psicólogo cientista. para entender Para quem a vai se demanda, projetar. o que o cliente, a pessoa interessada Fazer um pretende, espaço, né? exatamente, e tentar fazer um espaço feliz, né? A arquitetura precisa trazer a felicidade, precisa trazer o sorriso, precisa fazer com que você acorde e veja o sol nascer ou o sol se pôr, né? Isso tudo traz saúde mental, inclusive, né? E precisa gostar demais de arte, né? Precisa compreender como é que nasceram as pirâmides e hoje está se construindo o Dubai, né? Então a gente precisa compreender esse histórico, essa linha do tempo, né, que chega na arquitetura de hoje. A propósito, o que que se estuda nas faculdades de arquitetura em relação às pirâmides? Existe tanto mistério envolvendo aquilo ali. Qual é o mais racional? Na verdade, aquilo na verdade não deixa de ser feito para poder guardar as riquezas de alguém, né? Era um tumba, túmulo né? sofisticado, né? De alguém muito, muito rico. Agora, Poderoso. o que não consegue se compreender é como é que aquilo foi feito em tão pouco tempo, num local tão inóspito, né? E numa época onde as tecnologias ainda não compreendiam as dimensões de uma E obra as daquela, né? distâncias são absurdas, né? São absurdas. É realmente um enigma, né, da sociedade mundial, a construção daquilo, né? É realmente extraordinário. Isso a gente só começou a ver uma coisa parecida com aquilo depois da Revolução Industrial, quando chegou aí o Gustavo Eiffel, que fez a torre, Isso, né, que aí também encantou todo mundo, né? Eu acho que a chegada do ferro na construção civil deu uma mudança radical, né? Nova York, Manhattan é toda construída em cima do aço, né? Que realmente fez com que os prédios pudessem chegar às alturas, né? Evoluir para cima, Para né? cima, os arranha-céus. Bom, a gente voltou lá para Nova York, mas eu quero que você volte agora para o Brasil. Aí você veio com essa cabeça já voltada para a arquitetura, já com algum conhecimento e veio fazer faculdade no Brasil. Sim, eu fiz no Rio. Quando não tinha em Teresina, eu fui fazer no Rio. E eu tive a sorte também a minha mãe foi uma grande inspiradora nesse sentido, porque a minha mãe era uma pintora, ela pintava porcelanas e teve depois uma galeria de artes. Então eu convivi a vida inteira. Então você tinha já a arte no sangue, né? Tinha arte no sangue. Eu acho que essa coisa da mamãe foi fundamental, né? O incentivo dela, vai estudar isso, vai estudar aquilo. Eu lembro que
um determinado momento eu cheguei, mamãe, eu quero passar um tempo na Europa estudando arquitetura lá. Então, botei uma mochila nas costas e passei 100 dias na Europa estudando cada um dos momentos arquiteturais que haviam sido feitos no mundo, né? Eu imagino que para você, naquele momento, tenha sido uma das experiências mais extraordinárias que você viveu. Ah, até hoje é muito importante, foi muito importante ter vivido isso, né? Ter vivido isso tão novo, né? Porque meus colegas da época não tinham interesse nisso. Era um interesse absurdamente particular, né? E realmente me fez ser uma pessoa diferente.